Olá, tudo bom? Hoje temos um podcast diferente. Hoje nós vamos falar sobre arte. Então, todas as artes contribuem para a maior de todas as artes, que é a arte de viver, de Bertolt Brecht. Então, para falar de arte, nós chamamos, lógico, um artista. Então, hoje nós temos o prazer de convidar Tássila Marina, Obrigada. artista plástica, podcaster, formada em cinema e audiovisual pela Universidade Estadual da Bahia, UESB. Tudo bom, Tássila? Tudo bom? Primeiro eu quero agradecer a Mai pelo convite. Tem tempo que a gente está sonhando com esse encontro, né, amiga? Assim, para mim é uma satisfação estar aqui podendo falar de arte, de saúde, tudo junto nesse podcast maravilhoso, feito por minha amiga. Falar um pouquinho de mim, né? Uhum. Eu sou cineasta de formação, me formei pela UESB, né, em 2015. Mas de lá para cá, a arte da pintura veio tomando conta de mim de uma forma muito inesperada, porque inicialmente eu sonhava em ser figurinista, trabalhar nessa parte da maquiagem, do cinema e do audiovisual. Só que a pintura foi me escolhendo todo dia e todo dia eu fui escolhendo ela. E atualmente eu trabalho como artista plástica, e focada principalmente em muralismo, pinto telas também. Tenho meu podcast, que Mai falou aqui agora para vocês, que é o Tá Se Lascando. Lá eu troco ideia com o meu público, falo da minha experiência como artista, como mulher preta na sociedade. Então, assim, é um podcast com episódios curtinhos, é reflexivo, mas um pouco divertido. E também tenho me enveredado um pouco pelo grafite. Do ano passado para cá eu tenho me envolvido um pouco nessa criação artística que para mim é ainda muito nova. Tem sido um processo também difícil, porque quando a gente se encontra em um lugar e a gente tenta se desafiar para ocupar outro espaço, o nosso ego é muito provocado e o meu envolvimento com grafite tem mexido muito nesse lugar, mas eu estou me adaptando. E pinto vários lugares aqui na cidade. Eu já pintei muito ambiente residencial, já pintei muito ambiente comercial, e em especial muito ambiente hospitalar, né? Tanto ambiente para recepcionar adultos quanto para recepcionar crianças, né? Fazendo aquela arte afetiva, transformando um lugar que ninguém quer estar, infelizmente. Ninguém vai ao médico porque quer, ninguém quer fazer um tratamento porque quer, porque precisa. Então, assim, pintar esses lugares, para mim, tem sido importante, não só no profissional, como no pessoal, porque já tive períodos longos acompanhando pessoas queridas em hospital e eu percebo o quanto é diferente, é marcante ter o meu trabalho em lugares assim. Eu sou uma pessoa assim, que sou fã número um, assim. E então eu queria que a gente falasse mais de alguns pontos. Tem vários trabalhos seus que eu acho lindos, assim, de clínicas. Então, eu já vi trabalho seu no ambiente da coleta, do laboratório. Então, de forma a humanizar esse espaço duro, né, Sim. do hospital, da clínica. Eu também já vi várias artes suas em clínicas de reabilitação, em clínicas pediátricas. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte do seu trabalho. Pronto. As pinturas em clínicas, elas foram surgindo de uma forma muito natural. E eu digo que esse boom veio muito depois da pandemia, né? Que foi um período onde todo mundo ficou muito exposto, todo mundo teve que frequentar tantos lugares. E como eu disse aqui para vocês, ninguém quer estar lá. Aí eu vi que a área da saúde se voltou mais para essa necessidade de humanizar o ambiente. E para mim foi um chamado, tanto quanto pessoal, profissional, mas espiritual também, porque assim, você vê o impacto que causa naquele lugar, a diferença que causa naquele lugar. E todo projeto que eu faço, pensando em um ambiente hospitalar, eu penso na proposta e no que aquele ambiente procura. Por exemplo, eu pintei uma clínica há um tempo atrás que ela era para receber pacientes logo após a fazer endoscopia, um procedimento assim. Então, eu ia ter uma diversidade de público. Não era só para criança, não era só para mulheres, mas seria um público diverso. Ia ter criança, adulto. Então, a gente trabalhou o quê? Folhagens, umas flores, uns elementos calmos, com a paleta de cor colorida, porém tranquilizante, porque a pessoa chega grogue, a pessoa chega cansada.
Então, a gente foi construindo o projeto voltado para quem iria acessar aquela sala, qual era a necessidade daquela pessoa. E falando disso, não tem como me lembrar do meu primeiro trabalho em clínica, que foi uma sala ginecológica. E quando eles me procuraram, eu fiquei assim, meu Deus, que desafio. E foi, eu lembro que eu ainda pintei de máscara, foi logo ali, finalzinho de 2020, foi um projeto grande que me marcou muito. Como é que eu iria pintar uma sala ginecológica? Sem ter aquela questão marcante da vulva, mas trazendo o feminino, como é que eu ia trabalhar esses elementos? Aí, assim, eu lembro que na época eu procurei também uma paleta calma, mas uma paleta envolvente. Lembro que eu trabalhei muito rosa com verde, mas não rosa, porque às vezes quando você bota o rosa, vem na questão da fragilidade feminina. As pessoas esquecem de associar o rosa à força feminina. Né? Eu trabalhei o rosa com o verde e o corpo feminino mesclado com folhagens. Ficou um trabalho muito bonito, assim. Eu lembro que todo mundo que entrava, que procurava meu nome, me acessava, foi você que pintou tal sala, eu adoro aquela sala. Uma vez uma cliente me encontrou, que inclusive depois ela virou minha cliente justamente por conta desse trabalho, que ela falou assim, eu fui fazer uma consulta. Menina, quando eu entrei naquela sala, eu me senti tão abraçada, tão acolhida, tão confortável, que ela falou assim, eu quero isso pra mim. Então, que bacana, né? Porque se ela se sentiu assim é porque ela achou esse feminino, né? Essa força, essa acolhida do feminino nessa sala. E a gente vê a interferência do ambiente, da arte, no nosso atendimento do dia a dia. Como aqui no nosso podcast a gente tem muita gente que acompanha, muitos pais de crianças que são acompanhadas aqui, também profissionais da área de saúde mental infantil, criança e adolescente, eu queria lembrar também algumas coisas. A gente sabe que o bebê, ele não nasce com seu sistema visual completamente formado. Ele não nasce. Nos primeiros meses, o bebê enxerga apenas algumas cores. Quais cores são essas? As cores primárias: o vermelho, o amarelo e o azul, intensos, e o preto. Então, nos primeiros meses, mesmo que o quarto do bebê seja um quarto com tom pastel, é necessário que existam objetos onde existam essas cores primárias, intensas, vibrantes, e o preto. Por quê? Porque você tem que estimular o desenvolvimento do sistema visual desse bebê. E aí ele vai se desenvolvendo, ele vai, né, evoluindo, e ele vai se aproximar na visão do adulto só aos 2 anos. Então, é necessário ter estímulos para essa criança, é necessário ter ambientes coloridos, é importante a gente ofertar a possibilidade de experiências sensoriais para essa criança, inclusive lembrando também da discriminação dos limites, das molduras. Tudo isso vai se desenvolvendo e vai se desenvolver mediante também os estímulos. Então, o bebê precisa ter acesso a ambientes coloridos, ambientes abertos, à natureza, aos rostos humanos, às mímicas, né, da face humana, para que seja desenvolvido seu sistema visual, sua interação social e outros sistemas sensoriais. Bom, então, diante disso, eu queria que você falasse uma parte do seu trabalho que eu sou apaixonadíssima, que são os quartos infantis. Sim, nossa, os quartos infantis são experiências muito marcantes. Por mais que eu acho que as pessoas pensam que, fez um, fez outro, tudo passa. Não, gente, me marca muito. E é muito gostoso depois reencontrar com essas crianças e ver que o quartinho faz parte do desenvolvimento delas e com muito Muito afeto, isso, com né? muito afeto. Porque assim, esses dias, esse ano mesmo, eu tive o prazer de reencontrar um clientezinho meu que eu conheci na barriga da mamãe. Agora ele já estava quase um ano, ou já um aninho, que ele mudou de apartamento, de casa. E a mãe falou, Tássila, não tem como a gente mudar de endereço sem fazer novamente a pintura do quartinho dele. Por quê? Ele acorda todo dia de manhã dando bom dia para todos os bichinhos na parede. É uma criança hiperestimulada. Eu tive o prazer de conhecer ele e eu vi o quanto, de fato, a pintura interferia no dia a dia dele. Ele já sabia o nome dos animaizinhos, ele Sim. encostava, alisava. Então, assim, Sabia fazer os sons dos animais. exatamente, ele foi uma criança hiperestimulada e não é o único quartinho que eu vejo que tem esse feedback.
porque a criança cresce ali envolvida na pintura, envolvida em um ambiente afetivo que marca, né? E ajuda nesse desenvolvimento, porque ela vê os elementos, ela já vai conversando com aquilo ali, já vai sabendo a sua identidade como pessoa, já vai despertando uma curiosidade diária sobre os elementos do seu quartinho, sobre as coisas fora dele, porque assim, não é apenas um quarto, é um quarto interativo, é um ambiente que faz a criança se desenvolver como um todo, além do afeto, como o intelectual. Então, assim, os quartos infantis são a porta de entrada para tudo, né? Que eu falei da parte da clínica e tal, mas são a partir dos quartinhos infantis que foi se vendo essa necessidade de trazer o afeto e as cores e o significado para todos os outros lugares. Uhum. E eu assisto os seus vídeos sempre. Sempre que dá, eu adoro assistir, eu adoro arte, sempre gostei muito de pintura. E eu vejo que sempre você coloca assim: esse é o quartinho, aí diz o nome da criança. Aí fala, ele queria um quartinho com o que ele gosta de avião, ele gosta de foguete, ele gosta de bicho. Então eu acho muito interessante também, porque faz parte também do processo de individualização. E eu acho também que esse gancho desse quartinho arrumado, desse quartinho que é preparado para aquela fase da criança, pode auxiliar muitos pais. Por exemplo, às vezes a gente tem uma criança que ela não está querendo aceitar dormir sozinha no seu quarto. E aí o que é que a gente faz? Em vez de ser uma coisa traumática, forçando essa criança, aquele desespero, a criança gritando, chorando a noite toda, e os pais estressados, a gente pode fazer esse processo, né, de individualização, de corte mesmo desse vínculo muito Sim. grudado, de forma gradual, de forma lúdica, de forma afetiva. Então, muitas vezes você vai falar assim: não, agora você vai ter seu próprio quartinho, você vai ter seu quarto, e seu quarto vai ser pintado com os bichinhos que você gosta. Então, você não vai estar sozinho, você vai dormir no seu quarto com seu amigo urso, seu amigo onça, né? E a gente consegue sim muito com a criança de uma forma menos punitiva, menos coercitiva, a gente obter o que a gente quer, que é essa criança com mais autonomia, essa criança dormindo sozinha no seu quarto, que é uma fase extremamente importante no desenvolvimento da criança também. E assim, você tocou nesse assunto e de fato é uma coisa muito recorrente dos pais me procurarem, ou quando querem fazer que a criança comece a dormir sozinha, né? Aí a gente pinta o super-herói preferido dela, a gente pinta as fadas, os castelos, ou quando os pais estão esperando um novo bebê. Bebê. Aí eles querem o quê? Trazer o espaço para os dois, unir essas duas crianças. Falar assim, ó, aqui é o seu espacinho, você gosta assim, o da sua irmãzinha vai ser assim. E funciona muito bem. Porque a criança não se sente abandonada no processo da chegada de um irmão novo. Então, ter esse cuidado para chegar um novo vai ser muito mais tranquilo essa recepção e essa transição, assim como tirar a criança do quarto dos pais. Eu já recebi o relato de um cliente que, assim, uma luta para a criança sair do quarto deles e aquela coisa, só que ela precisava da autonomia dele, que a criança se sentisse segura sozinha, que no primeiro dia que eu pintei o quarto, a criança começou a usar o quarto dele tranquilamente, porque se sentiu seguro. A gente fez até uma pintura que ele gostava muito do fundo do mar, então a gente fez a pintura do fundo do mar, que era o lugar preferido dele no mundo, então por que não dormir no meu lugar preferido no mundo? Então, assim, eu acho que é uma educação afetiva, porque assim, as gerações que vieram antes não têm esse pensamento, não têm essa forma de educar. E educar com arte é transformador. E eu acho muito gostoso a forma como as pessoas e eu também estou usando o meu trabalho para que essa construção exista e aconteça para essas crianças. Uhum. Tem um outro trabalho seu que eu gostei muito, que já é outra faixa etária. Foi feito para uma senhora, que eu me lembro que você usou muito branco e azul. Sim. Que você colocou no vídeo que foi inspirado nas memórias de infância dela. E que, inclusive, se inspirou em uns azulejos, acho que portugueses, alguma coisa assim. E você fez
essa pintura e ficou muito bonito o ambiente. E eu lembro que ela ficou muito feliz, porque trouxe essa reminiscência, essa lembrança de uma infância feliz. Queria que você falasse também um pouquinho disso, porque apesar da gente ter um público que é muito de pais, de crianças e adolescentes, mas a gente também tem adultos, também tem os idosos, né? Sim, Então, sim. o estímulo para esse idoso, a estimulação cognitiva, a acolhida também para esse idoso é muito importante. Então, eu queria que você falasse deste trabalho, que eu gravei porque tinha essa inspiração de azulejo Eu português. sou apaixonada por esse trabalho, eu sou apaixonada pela dona da casa, eu sou apaixonada pelos dias que eu passei com ela, porque foi uma troca assim riquíssima, riquíssima mesmo. Que no processo dela trocar comigo informações sobre essa fazenda que ela cresceu, sobre esse lugar que ela cresceu, sobre os animais que tinha lá, ela foi se sentindo cada vez mais íntima e próxima de mim, e ela foi lembrando de fato detalhes da vida dela, que depois eu conversei com o neto dela, que é meu amigo, que ele falou assim, amiga, nem eu sabia disso. Sim, ela é uma senhora com memória muito boa, mas trabalhar isso, essa troca que a gente teve, de conversar, de construir, de fazer a pintura, reviveu muita coisa bonita para ela. E assim, quem chega na casa dela e quem conhece ela hoje sabe um pouco do passado dela. Nesse processo ela pegou foto para mim, me mostrou foto do pai dela, me mostrou foto dos filhos dela criança, me mostrou fotos dela jovem, me mostrou foto do marido dela. Então, assim, foi um processo de cura tanto para ela quanto para mim, porque eu via que ela gostou muito de ser escutada por uma pessoa de fora. Não é que na família não tem acolhimento, mas acaba que não tem mais o mesmo interesse, né? E ser escutada, ver a execução da pintura, porque ela me acompanhou. Ela assiste a novela, ela não assistia a novela para ficar me vendo pintar detalhe por detalhe, para falar, oh meu Deus, o patinho que tinha lá, oh meu Deus, a casinha era um pouco maior, mas assim, tá, porque não tinha foto do espaço necessariamente. Sim. Foi mais um relato dela, do que ela conseguia me lembrar, mesclado com o que eu consegui chegar ali. Então, assim, foi um processo diferente de tudo que eu tenho do meu perfil, porque eu pintei um lugar que existe sem referência, com a referência da história contada, da boca, da fala e da memória dela. Do subjetivo, né? Exatamente. E a gente, o fato da gente ter usado também uma cor irreal, né? Da gente não ter usado um verde, um marrom, trabalhar o azul para trazer aquela estética de sonho, de algo antigo. E ela gostava muito dos azulejos portugueses, ela gosta, ela acha chique, então ela queria que tivesse essa tonalidade. Então, assim, foi um desafio, mas um desafio transformador, que eu aprendi muito, 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 muito mesmo com ela nesse processo. Uhum. Falando um pouquinho de neuroplasticidade, eu sempre leio, já vi vários relatos, já vi vários artigos científicos falando, assim, o que a gente sabe, né? Ninguém vai enxergar o mundo da mesma forma que o outro. Uhum. É aquela história de que você vê o verde, aí um fala assim, esse é um verde Azulado. azulado. Aí o outro fala, não, esse é um azul esverdeado, né? Que é o verde piscina, azul Uhum. piscina. Então, muda muito, de fato, ninguém. Até nuances do rosa não vai ser igual para mim e para você. Por quê? Porque essa discriminação de cores, padrões, ela tem a ver com nossa vivência anterior, com a nossa neuroplasticidade, como a gente foi estimulado da infância, à adolescência, né? Então, inclusive, até entre os artistas, eles trazem para os quadros, para os murais, as experiências de vivência deles. Então, lógico, um artista que, por exemplo, ele viveu, cresceu num ambiente urbano, ele tem uma visão. O Uhum. outro, por exemplo, Monet, ele vivia no interior da França. Então, a vivência dele foi muito em cima da vegetação, das flores, da natureza. E isso é muito interessante. E a gente precisa ofertar esse acesso à experiência sensorial também do visual para as nossas crianças e adolescentes. Isso também faz parte da educação, né? E faz parte também de estimular, né, o estímulo a essas crianças. E tem muito a ver com o equilíbrio. Então, você falou sempre assim, da paleta, da paleta, da paleta. Então, a gente sabe que as cores remetem a determinados sentimentos, pensamentos. Por exemplo, o azul mais profundo, ele
tende a acalmar, mas ele é mais depressivo. Sim, O laranja tem muito a ver com a coisa da ativação e ativação da fome. exato. Então, como exemplo, então eu queria que você falasse um pouquinho mais da influência da paleta, das cores, nos nossos ambientes, no nosso estado de espírito. Então, como eu falei dos trabalhos que eu fiz em ambientes hospitalares, a escolha da paleta, quando você vê ali pronto, parece muito óbvio, parece muito natural. E eu acho que até passa pela cabeça de quem enxerga, né, está passando ali como algo não pensado. Mas é tudo muito pensado para trazer um sentimento, para trazer um conforto e para conversar com quem está naquele espaço. Eu pinto diversos espaços e cada espaço tem um propósito. Hoje mesmo, toda vez que eu vou pintar um ambiente escolar ou uma clínica, a preocupação do profissional que me procura é o quê? Ó, atendemos crianças assim, crianças assado, crianças neurodivergentes, não queremos causar incômodos nelas. Me passam todas as informações do público, que a partir daí eu trabalho a paleta de cores confortável para quem vai estar lá. Tanto que, assim, predominantemente me procuro para pintar a paleta em tons pastéis, para trazer uma cor, porque às vezes as pessoas pensam que tom pastel é ausência de cor. Não, gente, não é só nude, que é um tom pastel. Às vezes um azul clarinho, um rosa clarinho, um verde clarinho, são tons pastéis, são cores que vão trazer o colorido, mas deixar o ambiente ainda calmo, porque você está recebendo uma criança neurodivergente, você se preocupa com o conforto dessa criança. Então, assim, a escolha da paleta, ela é importantíssima, assim como da iluminação, porque eles conversam juntos, né? Tem ambientes que as pessoas querem tons mais vibrantes, normalmente fachadas, procuram tons primários, um vermelho vibrante, porque quer chamar a atenção. Mas nesse ambiente de tratamento, normalmente, são sempre os tons pastéis. E tem que ter um estudo para que elas combinem entre si. Normalmente eu gosto muito de botar o azul com o amarelo e o laranja, né, nos tons pastéis. Eu acho que um ilumina, um fecha e um fica no meio termo. O rosa, o verde, o amarelo também, que dá aquela calmaria, mas também tem a alegria do amarelo. Não seria o amarelo vibrante, mas o amarelo, mesmo com um tomzinho mais claro, ele já alegra o lugar sem causar aquele espanto. Eu vou até trazer um relato aqui de uma amiga que eu fiz, que ela tem um filho neurodivergente que vai em uma clínica que eu pintei. E no fato aqui, o relato não é nem sobre o filho dela que vai na clínica, é sobre a filhinha que acompanha, mais nova, que ela nunca queria ir, não gostava. E que quando ela chegou na clínica, a clínica tinha passado por essa pintura, a menininha falou assim: Nossa, mamãe, aqui tá legal de vir. Tipo assim, para ela tava tranquilo acompanhar o irmão, já que aquele lugar era bonito e acolhedor e tranquilo para ela. Então, assim, quando o lugar é pintado, quando a parede é pintada e a paleta é pensada, normalmente às vezes não é nem só pelo paciente, é por quem também vem junto, né? Quem está junto, sejam os funcionários que estão ali todo dia, sejam os médicos que estão ali todo dia, seja a mãe preocupada que acompanha, seja a irmãzinha que não quer ir, mas precisa estar lá. Então, assim, a forma como a arte afeta, as cores afetam em conjunto. Uhum, Porque se eu chegar aqui e fizer um jardim, uma pintura de um jardim, mas com cores terrosas, né? Cores quentes, você vai pensar no outono, sua memória vai te remeter a alguma situação específica, né? Talvez mais melancólica. Mas se eu vir com tons mais claros, fizer um jardim com verde clarinho, com rosa clarinho, com várias borboletas, né? Já vai passar outro sentimento para você. Porque, assim, além da minha visão como artista para construir a obra, também tem a sua carga para interpretar minha obra. uhum, Então, é um conjunto, porque nem sempre o que eu faço vai ser entendido da forma que eu criei. uhum. Mas o importante mesmo é como vai te atravessar. Acho que essa é a grande mágica e a grande força da arte, né, como um todo, porque ela não é só pela intenção de quem fez, mas também a visão e a carga de quem enxerga. Você citou um pouquinho falando da pessoa com neurodivergente. Então, assim, por exemplo, a gente sabe que as pessoas com TEA, com autismo, elas se interessam por cores fortes, intensas, né? E objetos brilhantes e com movimento. Mas, por exemplo, na sala,
de terapia, a gente não pode colocar essa pessoa imersa só nesse tipo de estímulo, porque senão ele pode ficar agitado, ele pode ter uma crise de autismo e tudo. Então, é necessário na sala de terapia que o ambiente seja mais neutro, mas que você ofereça na terapia aqueles objetos mais interessantes, mais chamativos, para você conseguir focar, fixar a atenção desse indivíduo. Então, isso também é muito importante. Todo esse conhecimento, ele é inserido nesse processo também, né? De aprendizado, tanto de aprendizagem, educação, como também de reabilitação, terapia. Porque acaba que, assim, não só o material que o profissional tem, ou a sua carga, né, de estudo e tal, vai ser ferramenta nesse tratamento. O ambiente como um todo vira um ambiente de tratamento, o que facilita, né? Facilita, assim, a chegada desse paciente no espaço e a calmaria dele, o atendimento dele, como é que vai direcionar, ou seja, não vai ser só um elemento ou só profissional. O ambiente como um todo já vai estar fazendo o tratamento, a terapia, e facilitando o desenvolvimento. Não é fácil, eu não sou não sou da área de saúde, mas eu acompanho, tenho amigos que têm filhos neurodivergentes, eu tenho amigas da área de saúde, e eu vejo o quanto é impactante a arte, seja até a criança expressando seu próprio traço, fazendo a sua pintura ali, Sim. sua validação. Tem uma criança mesmo que eu sigo no meu Instagram, poxa, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é de São Paulo, é uma criança de uns 6 anos de idade, ele é artista plástico, ele é incrível, ele é autista, acho que nível 3, suporte. Só que, assim, a pintura dele, ele já expôs em grandes galerias. A calmaria dele, o desenvolvimento dele como ser humano, vem todo da arte dele, da expressão dele. Então, assim, até o estímulo da criança poder trabalhar com alguma coisa, ou com a tinta, ou com a massinha, ou com qualquer outra coisa, traz uma diferença também. Não só de consumir a arte em torno dela, mas ele também de ser um artista. Uhum. Eu digo sempre o seguinte: o nosso trabalho em reabilitação nada mais é de que permitir para aquele indivíduo expressar seu dom. Então, a gente sabe que todo neurodivergente tem um dom, tem algo que ele vai fazer bem feito. Então, o nosso trabalho é permitir, oferecer um ambiente onde ele possa expressar aquela capacidade dele, aquele dom. Então, na minha visão, a gente é ponte, nós somos pontes. O médico é ponte, o terapeuta é ponte, o educador é ponte, a família é ponte. E é isso que a gente tem que estar oferecendo para essas pessoas neurodivergentes. E a gente vê, de vez em quando, crianças com autismo, às vezes até no nível maior, e que elas pintam muito bem, elas fazem desenhos muito bem, elas se interessam por arte. Então, muitas vezes, os pais têm que pensar, o educador tem que pensar em ofertar, em oferecer essa experiência, porque talvez seja esse o dom daquela criança. Exato. Eu tenho uma adolescente, paciente minha, que ela tem o ouvido absoluto. Então, ela consegue tocar, ela aprende a tocar instrumentos praticamente sozinha. Ela é autista nível 2 de suporte, ela tem dificuldade de fala, tem dificuldade de interação, mas eu tenho conversado com a família que talvez seja esse dom musical dela que vai ser a funcionalidade e que vai trazer para ela no futuro a individualização, a autonomia, que ela vai poder trabalhar com isso, por exemplo, sendo uma musicista, e ter autonomia na sua vida profissional, educacional, relacional. Então, a gente tem que estar atento mesmo a essas capacidades dessas pessoas. Sim. O nome do menino eu lembrei. É Rio. 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 Acho que é Rio Sora que tá no Instagram. A gente vai colocar na legenda. É maravilhoso o trabalho dele, eu sou fã. Eu gostaria de falar também da importância, né, de ofertar para essas pessoas, não só para os neurodivergentes, mas para a gente também, né? A pandemia mostrou isso para a gente, que a gente precisa da natureza para se autorregular. Sim. Então, vamos também sair um pouco desse ambiente fechado, sem cores. Vamos também ter experiências, né, com arte, experiência com a música, seja a arte visual. E também
nos permitir ter experiência com essa natureza, porque a gente Sim. sabe que ela é inspiradora e é daí que vem, de fato, essa inspiração para o nosso trabalho também. Exatamente. Amiga, a arte muda tudo. Muda a minha vida todo dia um pouquinho. E eu sei que muda também a vida de todo mundo que eu passo. Seja de forma direta ou indireta. E mudar a vida das pessoas de forma coletiva, pintando ambientes, assim como eu falei para você, ambientes de cuidado, eu vejo o quanto eu estou no caminho certo e o quanto eu posso, como é que eu vou dizer, fazer a diferença na vida das pessoas. E toda vez que eu escuto um feedback sobre uma pintura, sobre alguém que chegou num lugar e gostou, sobre alguém que acalmou o filho olhando para a pintura, brincando na coisa, você não tem noção do quanto isso me deixa feliz e realizada na minha profissão, sabe? Porque aí talvez seja uma parte do meu ego, que é massageado por fazer bem pro outro, mas é, é um propósito de vida. É um propósito de vida que, a princípio, nem eu sabia que seria capaz. E quando eu vejo acontecendo de forma palpável e visual e na fala, nas palavras de afirmação das pessoas, eu fico muito feliz de poder também trazer um pouco da natureza para dentro dos ambientes de concreto, né? Uhum. E é isso. Tá, joia. Muito obrigada. Foi Eu que maravilhoso a nossa agradeço. conversa. Eu que agradeço. Muito Muito feliz obrigada. mesmo. Vamos ter outros, Sonhamos tanto com esse episódio. vamos ter outros podcasts. Por E favor. também estou reformando minha casa. Vem Estou aí. reformando minha casa para quando estiver prontinha lá, vai ter uma parede grande para Assinado você meu nome. pintar. Eu Porque eu vou ter quero. o meu quartinho também. Quero. Para ontem, por favor, amiga. Muito obrigada. Eu agradeço.